Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que tem como título O propósito dos dons espirituais. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles, nós vamos falar sobre os dons não são para elitizar o crente. Em segundo lugar, vamos falar sobre edificando a si mesmo e aos outros. E em terceiro e último lugar, vamos falar sobre edificando todo o corpo de Cristo. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item 1. Os dons não são para elitizar o crente. Vamos falar agora sobre alguns princípios gerais sobre os dons. Os homens escolhidos por Deus são agraciados com dons espirituais, de modo que estes venham a instrumentalizar sinais e prodígios no meio do povo de Deus, com o intuito de edificar o crente individualmente, a igreja de forma coletiva, bem como glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma leitura deste propósito inicial dos dons espirituais na primeira carta aos Coríntios, em seu capítulo 14, versículos 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Ser detentor de dons espirituais não faz do crente um supercrente ou um servo de Deus com superioridade espiritual. E nem dá a isto garantia de espiritualidade. O servo do Senhor, ele deve buscar conhecer cada vez mais o Senhor, não se gloriando em si, mas gloriando-se na comunhão com Yahvé. Portanto, aquele que é detentor de dons não é, na realidade, o supercrente e nem é superior aos outros servos de Deus. Na realidade, ele tem que se gloriar cada vez mais em conhecer a Deus. Vamos fazer a leitura em Jeremias, capítulo 9. O profeta Jeremias está, então, o livro de Jeremias está, então, no Antigo Testamento, depois de Isaías, no seu capítulo 9, versículos 23 e 24, diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor,
e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Se a igreja, na sua estrutura humana coletiva, como um grupo de pessoas e individualmente representada por cada membro, conhecer e identificar os dons espirituais, bem como compreender o propósito destes dons e, de certa forma, valorizá-los, julgando então com equilíbrio esta ação benéfica dos dons espirituais manifestados no seio da igreja, certamente esta igreja fortalecerá a sua missão, que é de realizar a grande comissão dada pelo Senhor Jesus. Vamos fazer esta leitura no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Marcos em seu capítulo 16. E vamos ver que aqui a missão da igreja de evangelizar, de pregar a palavra, é acompanhada de sinais e prodígios através da manifestação dos dons espirituais. Assim diz a palavra do Senhor. Marcos 16, 14 a 18. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém, quem não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Algumas possíveis fontes dos dons espirituais. Os dons espirituais dados aos homens têm como fonte genuína e única fonte verdadeira o Espírito Santo, e com ação qualificada para a edificação da igreja, bem como a glorificação do Senhor Jesus. Porém, nós devemos tomar o cuidado para não sermos ludibriados por sinais, prodígios, visões e revelações originadas ilusoriamente por uma fértil mente humana, cujas virtudes naturais se revestem muitas vezes de uma aparência espiritual. Vejamos esta condição na carta de Tiago, capítulo 1, versículos 16 a 18. Assim diz a palavra do Senhor: não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Portanto, a origem do bem, a origem dos dons espirituais, ou seja, a origem verdadeira, genuína, é o Espírito Santo. Entretanto, uma mente humana fértil pode, através de suas virtudes naturais, se revestir de uma aparência espiritual. E nós devemos tomar cuidado com essa situação. Além da mente humana, outra fonte desqualificada para os dons espirituais
é Satanás, que também falsifica a manifestação dos dons espirituais, de forma a enganar os santos e também se apropriar inescrupulosamente do lugar de Deus. E por isso nós temos que julgar esta manifestação dos dons espirituais na igreja. Ainda na carta de Tiago, capítulo 3, versículos 13 a 18, diz assim a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 3, versículos 13 a 18. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Indo agora para um outro assunto relativo aos dons, vamos falar um pouco como discernir a origem dos dons, já que nós falamos sobre as possíveis fontes dos dons espirituais, que pode ser de Deus, essa verdadeira, genuína, pode ser de uma mente fértil, humana, ou de Satanás. Agora, como discernir a origem dos dons? Qualquer pessoa que detém um dom não pode tê-lo como sua propriedade particular e nem achar que é a fonte geradora deste dom, pois os dons espirituais são de Deus e exclusivamente dele, e são manifestados para a glória, honra e louvor ao Senhor. Logo, quem manifestar um dom espiritual deve ser posto à prova pela igreja para comprovar que este dom vem realmente de Deus para abençoar a igreja. Vamos fazer uma leitura na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, ou melhor dizendo, capítulo 4, versículos 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos
o espírito da verdade e o espírito do erro. Aí está a forma de discernir os falsos profetas e os verdadeiros crentes. Mas vamos fazer uma leitura no livro de Jeremias, capítulo 23. Jeremias está no Antigo Testamento e vem logo depois do livro de Isaías. Jeremias 23, do versículo 23 ao 33, que o Senhor vai falar sobre esses falsos profetas. Diz assim a palavra do Senhor: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijo de modo que eu não o veja? Diz o Senhor: porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor: tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração, os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furto as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam: ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, este povo te perguntar, ou qualquer profeta ou sacerdote dizendo: qual é a sentença pesada do Senhor? Então lhe dirás: vós sois o peso, e eu vos arrojarei, diz o Senhor. Vamos falar agora sobre algumas características básicas dos dons espirituais. Em primeiro lugar, os dons espirituais, eles podem ser recebidos em qualquer nível de maturidade espiritual. Seja o recebedor um recém-convertido ou um crente de longa jornada de fé. Vamos fazer uma leitura na primeira carta aos Coríntios, em seu capítulo 1, versículos 26 a 31. Diz assim a palavra do Senhor. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 31. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não fostes chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus,
o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Portanto, aqui, a vocação dos santos, a chamada, pode ser, os dons espirituais podem ser dados de acordo com a vontade do Espírito Santo a um irmão que tenha se convertido até que instantaneamente naquele momento, ou então a um cristão de longa jornada de fé. Isso independe da maturidade espiritual. Receber os dons independe da maturidade espiritual. Os dons espirituais, em segundo lugar, devem ser almejados e buscados com extrema avidez. É o que está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Assim diz a palavra do Senhor. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Em terceiro lugar, como característica básica dos dons espirituais, o amor, fruto do Espírito, é a base para o exercício dos dons espirituais. Os dons espirituais manifestados sem o amor não têm qualquer consistência. Vamos fazer esta leitura na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Em quarto lugar, como característica básica dos dons espirituais, o exercício dos dons devem ser manifestados com autodisciplina, com ordem, com decência, tudo para a edificação da igreja. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 39, diz assim a palavra do Senhor: portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Em quinto lugar, como característica básica dos dons espirituais, nós podemos mencionar que a santidade de uma pessoa, ou seja, a separação do pecado, é que chancela a autenticidade de seus dons dados pelo Senhor. É preciso ser santo para que o dom manifestado seja autêntico. Em Efésios, capítulo 4, ou na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 1 a 7, nós vamos fazer uma leitura referente a esse dado de santificação, de unidade de fé. Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Age por meio de todos, está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Portanto, o bom proceder,
A humildade, a mansidão, a longanimidade acompanha a santidade e, por consequência, todas essas virtudes chancelam e autenticam a manifestação dos dons espirituais por meio do Espírito Santo. Em sexto lugar, a manifestação dos dons espirituais por uma pessoa não causa a perda de sua consciência e tampouco sua mente entra em transe, pois Deus não é Deus de confusão, mas um Deus de paz. Ainda na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículos 32 e 33, nós vamos exatamente confirmar esta condição de que o Espírito está sujeito ao profeta. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículos 32 a 33, diz assim: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Isto quer dizer que os dons espirituais devem ser manifestados com ordem, com decência, sem confusão e inteiramente em paz. Como sétima e última característica básica dos dons espirituais, um servo de Deus, no uso dos dons espirituais, nunca está autorizado a falar ou realizar sinais e prodígios segundo o seu pensamento, ou como reivindicação pessoal, ou sustentada por autoridade humana, pois isto é pecar contra o Espírito Santo, querendo deter honra e glória para si. Na carta aos Romanos, capítulo 15, versículos 14 a 21, o apóstolo Paulo vai falar isto. Diz assim a palavra do Senhor: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estes tais possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros, entretanto, eu vos escrevo em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. De maneira que desde Jerusalém, circunvizinhanças, até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-lo, os que nada tinham ouvido a seu respeito. Portanto, aqui o apóstolo Paulo fala que ele não ousa, aqui no versículo 18, por exemplo, discorrer coisa alguma senão aquelas sobre a que Cristo fez por intermédio dele para conduzir o povo à obediência. Paulo só fala o que o Senhor
mandar, ou só falava o que o Senhor mandava. Nós vamos fazer agora um breve intervalo. Olá, estamos de volta com o nosso programa Escola Bíblica no seu lar. Nós vamos agora falar sobre o ponto número 2 da lição, que fala sobre edificando a si mesmo e aos outros. Neste ponto da lição, nós vamos falar também sobre os princípios gerais para a edificação pessoal e do próximo. Em primeiro lugar, o princípio que nós podemos mencionar é que Deus nos exorta a termos paz, edificar e respeitar o próximo e não destruir a obra de Deus com escândalos e legalismos, utilizando-se de qualquer artifício. Na carta aos Romanos, capítulo 14, versículos 13 a 20, diz assim a palavra do Senhor: Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. Portanto, aqui fica o princípio de que para edificar a si e ao próximo, nós temos que ter paz e respeito ao próximo. Como segundo princípio da edificação de si mesmo e do próximo, como cristãos, nós devemos evitar discussões tolas e inúteis que prejudicam o nosso crescimento espiritual. Pois a espiritualidade, no mais alto e avançado nível de edificação, ela só se estabelece pelo serviço a Deus, bem como pelo serviço ao próximo, tudo pela fé. Na primeira carta a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículos 3 a 7, diz assim a palavra do Senhor: Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ali em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos
sobre os quais fazem ousadas asseverações. Não há edificação de si mesmo e do próximo se nós nos disponibilizamos a realizar discussões inúteis, frívolas, que em nada promove a edificação, o conhecimento e o crescimento espiritual dos cristãos. Como terceiro princípio da edificação de si mesmo e do próximo, para a permanente edificação de nosso caráter e de nossa vida espiritual, nós necessitamos imperativamente estudar a Bíblia Sagrada, nos entregarmos à oração, ao jejum, meditar profundamente nos ensinos bíblicos e praticá-los, exercer os dons espirituais de forma relevante e responsável, cumprindo essencialmente o amor, e assim progredir na saúde espiritual do ser individual para o coletivo da igreja. Porque se eu cresço, se eu me edifico individualmente, ou cada um faz isso, isso será transposto para o coletivo da igreja. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 10, o apóstolo vai exatamente falar sobre essa situação de que o caráter ele é edificado em cima da busca da palavra, da oração, do jejum. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 10, assim diz a palavra do Senhor. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. É através da palavra que nós somos edificados. Como quarto e último princípio para a edificação de si mesmo e do próximo, nós devemos eliminar do nosso ser a exaltação
e o anseio de termos a hegemonia e exclusividade da salvação, bem como a fomentação do ódio contra os que pensam contrariamente a nós, e assim façamos tudo para a edificação espiritual, individual e coletiva de todos. Vamos ler no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas em seu capítulo 9, exatamente situações em que o Senhor manda eliminar do nosso proceder a exaltação, a exclusividade e o ódio. Lucas capítulo 9, versículos 46 a 56. Com relação à exaltação, versículo 46, levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou junto de si e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Então nós devemos ser o menor para ser então o maior no reino dos céus. Não nos devemos nos exaltarmos. Neste outro ponto aqui, do versículo 49 ao 50, Jesus ele ensina sobre a tolerância e a caridade, ou seja, a questão da não exclusividade do crente de dizer só eu tenho Deus, só eu vou ser salvo, só a minha igreja é que é espiritual. Então vamos ler do versículo 49 e 50. Falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios, e lhe proibimos porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não é contra vós, outros é por vós. E por último, Jesus aqui vai falar sobre não ter o ódio ao irmão. Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que, ao se completar os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Portanto, como princípios gerais para a edificação de si mesmo e do próximo, Deus determina que nós devemos ter paz e respeito ao próximo. Determina também que nós devemos evitar discussões tolas, inúteis, e que devemos sim servir a Deus e ao próximo pela fé. Determina ainda o Senhor como princípio que nós devemos edificar permanentemente o nosso caráter, a nossa vida espiritual, através do estudo da palavra, do jejum, da oração, da manifestação dos dons espirituais, da prática dos ensinamentos. E, como último princípio, nós temos que eliminar de vez do nosso coração qualquer indício de exaltação,
qualquer indício de exclusividade do Evangelho e qualquer indício de ódio, de inveja e de amargura. Vamos agora para o item 3 da lição, onde nós vamos falar sobre os princípios gerais agora para a edificação da igreja coletivamente. O item 3 da lição tem como tema, o título, Edificando todo o corpo de Cristo. Então, como primeiro princípio para edificar o corpo de Cristo, na Bíblia Sagrada, a igreja ela é comparada a um edifício que deve ser construído continuamente sobre o alicerce singular que é Jesus Cristo. Ou seja, não podemos fundamentar a nossa fé em nenhum outro, apenas em Jesus Cristo. Logo, isto quer dizer que se a igreja não for fundamentada em seu crescimento tanto quantitativo como qualitativo na palavra de Deus, que é a voz de Jesus, porque Jesus é o Verbo, será apenas então a igreja uma associação humana e religiosa sem fins espirituais. Isso quer dizer que uma igreja que não fundamenta as suas doutrinas, os seus princípios na rocha singular que é Jesus Cristo, é apenas uma associação. Esta igreja é apenas uma associação humana ou religiosa sem fins espirituais. É o que nós vamos ler na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 9 a 11. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 9 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Então, para se edificar o corpo de Cristo, a igreja tem que ter como fundamento a palavra Jesus Cristo, que é o Verbo. Como segundo princípio, nós podemos afirmar com a certeza absoluta que Jesus Cristo é a rocha, alicerce da igreja, tipificado como o cabeça. Agora, os ministros de Deus, os homens escolhidos por Deus, no sentido da historicidade da igreja, estes homens escolhidos são as colunas e as vigas de sustentação do modo de como a igreja se comportará. Estes serão os referenciais de caráter e de temor a Deus para toda a igreja. E como tal, o caráter destes homens e o temor a Deus deles devem promover, sim, a edificação da igreja como santo ministério e de serviço aos santos. É o que nós podemos ler na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 16, que contempla estes ministros como homens que darão prosseguimento à obra, à edificação, ao desenvolvimento espiritual da igreja. Efésios capítulo 4, versículos 11 a 16, diz assim a palavra do Senhor. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus,
à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Como terceiro princípio da edificação do corpo de Cristo, os cristãos eles recebem os dons espirituais do Senhor, não por méritos próprios, mas pela benevolência e graça do Senhor, visando então o aperfeiçoamento e o desenvolvimento espiritual dos santos. E assim, os dons devem ser exercidos com responsabilidade para o crescimento corporal e espiritual da igreja, aguardando então o grande dia do Senhor para a plena salvação. Vamos fazer a leitura deste princípio na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Do versículo 12, a partir do versículo 12 até o versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor, e vos ademoestam, e que os tenhais com amor e máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que ademoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz, vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Portanto, aqui nós temos diversos preceitos em que nós temos que nos aperfeiçoar espiritualmente através da oração, através da unidade de fé, de forma que aqui nós venhamos a nos desenvolvermos espiritualmente para aguardar o grande dia do Senhor. Como último princípio da edificação do corpo de Cristo, nós, coletivamente, devemos nos afastar do exemplo da igreja de Corinto, que receberam os dons. Porém, esta igreja não estavam ou não utilizaram deste revestimento de poder para o crescimento espiritual da própria igreja. Ao contrário, eles estavam denegrindo a imagem do evangelho perante os homens, com procedimentos
pecaminosos. E Paulo alerta-os sobre isso. Vamos fazer a leitura na primeira carta aos Coríntios, em seu capítulo 1, versículos 4 até o 17. Diz assim a palavra do Senhor: Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, eu fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Portanto, Paulo aqui exorta aos coríntios a ter a unidade na fé. Eles não faltava nenhum dom espiritual àquela igreja. Entretanto, esses dons não estavam sendo utilizados para o crescimento, para a edificação espiritual daquela igreja, para o desenvolvimento espiritual. Ao contrário, eles estavam denegrindo a imagem do Evangelho devido aos seus atos pecaminosos. E Paulo, então, admoesta a este povo a ter unidade de fé. Portanto, como princípios gerais para a edificação da igreja, de forma coletiva, nós temos que ter um crescimento quantitativo e qualitativo apoiado na palavra de Deus, ou seja, cujo alicerce deve ser Jesus Cristo. Como segundo princípio, Jesus Cristo sendo o alicerce, a rocha firme, os seus ministros devem ser espelho, referenciais de bom proceder, de caráter libado para a igreja, de forma que a igreja seja edificada. Como terceiro princípio, os cristãos devem receber os dons espirituais e, com estes dons, promover o aperfeiçoamento e o desenvolvimento espiritual da igreja, de modo que venhamos a aguardar o grande dia do Senhor, quando nos encontraremos com Cristo, e então Ele, Cristo Jesus, venha a nos achar de forma irrepreensível no corpo, na alma e no espírito. E como quarto e último princípio para a edificação de todo o corpo de Cristo, nós devemos nos afastar de qualquer exemplo contrário à vontade de Deus, como foi a igreja de Corinto, que apesar de ter todos os dons, na realidade não usavam esses dons para a edificação da igreja e a glorificação do Senhor Jesus. Concluindo a nossa aula de hoje, os dons espirituais não são para uso particular e devem ser utilizados de forma ordenada, responsável e decente. E devem ser usados como elemento auxiliar
da proclamação do Evangelho de Cristo nos 4 cantos do planeta Terra, para aniquilar com o que é profano e, ao mesmo tempo, edificar a igreja, exortando e abençoando os santos, transformando-os para receber efetivamente, quando Cristo voltar, o dom da salvação. E assim nós chegamos ao final da nossa aula de hoje. Uma bênção especial para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.